Seja bem-vindo ao canal da Terceira Igreja Presbiteriana de Cotia, uma igreja reformada que glorifica a Deus por meio de pregações expositivas e vida em santidade. A mensagem a seguir foi gravada em um de nossos cultos. Venha nos visitar no próximo domingo às 18 horas. Inscreva-se no canal e ative as notificações para receber novas mensagens. Para mais conteúdo, siga-nos também no Spotify e no Instagram. Essa é a palavra viva de Deus. Escute com atenção. Cântico de peregrinação. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares iniquidade, quem, Senhor, poderá escapar? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã, espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele temos ampla redenção. É ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Pai, apesar de nossas limitações, de nossos pecados, apesar, ó Deus, da incapacidade deste teu servo, ó Deus, apesar da falta de cuidado, Senhor, que muitas vezes temos, e certamente, ó Pai, está diante de nós no preparo da tua palavra. Ó Deus, apesar da pouca experiência, ó Deus, apesar, ó Pai, do tamanho de nossa comunidade, apesar, ó Deus amado, do tamanho, da pequenez da nossa fé, fala conosco nessa noite, Senhor. Tem misericórdia, ó Deus, e usa a tua palavra para edificar o teu povo, para ensinar, para corrigir, para nos guiar nos teus caminhos, para nos trazer esperança. Ó Deus, que cada irmão ou irmã que entrou aqui nesta noite, Pai, possa ser impactado por essa palavra santa. Ó Deus, que a tua salvação, a tua graça, a tua destra, ó Deus, a tua presença ao nosso lado, Senhor, possa ser percebida por meio daquilo que será exposto, por meio da transformação que a tua palavra produz no coração daqueles que ouvem, ó Pai amado. Ó Deus, nos ajuda, que o teu Santo Espírito aplique essa palavra ao nosso coração, trazendo, ó Pai amado, alegria, tranquilidade, paz para o coração do teu povo. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como cristãos, nós sempre dizemos que temos convicção de que Deus está ao nosso lado, não é verdade? Nós sabemos que ouvimos uma promessa santa de Deus de que Deus estaria conosco até os confins da terra. Nós ouvimos dizer que Deus estaria conosco todo o tempo. Senhor prometeu que Ele nos conduziria, Ele estaria ao nosso lado, como um bom pastor. E no salmo que acabamos de meditar agora, que acabamos de ler, nós vemos o salmista declarando aquilo que está no seu coração. Ele está dizendo da sua situação, da angústia que ele está vivendo. Meus irmãos, e é certo que em muitas ocasiões nós nos encontramos como este homem. E algumas vezes nós, ao nos encontrarmos nessa situação, por alguns segundos, eu espero que sejam apenas segundos realmente, passa em nossa mente: por que Deus me deixou aqui? Mas perceba, esse homem
fala da sua comunhão com Deus em 4 lugares diferentes. E eu quero convidar você para estar com o Senhor nessa noite em 4 lugares. No primeiro lugar, irmãos, Deus e esse homem se encontram no fundo de um poço. Ele diz: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertos os teus ouvidos às minhas súplicas. Irmãos, e é certo que em ocasiões de nossas vidas, nós nos encontramos lá também. Em um lugar tão profundo e escuro, que ao olharmos para cima percebemos que a nós não há nenhuma outra alternativa a não ser clamar ao nosso Deus. Parece que quando encontramos esses lugares, nós imaginamos que ali não haverá mais salvação. E nessas horas, irmãos, e basicamente é nesses momentos de sofrimento, de angústia extrema, que nós olhamos ainda com mais alegria para o rosto reluzente do nosso Senhor Jesus Cristo. Parece, irmãos, que quando estamos lá no fundo do poço, quando percebemos quem realmente somos, quais são as possibilidades de nossa vida, ou melhor, quais são as impossibilidades de nossas vidas, de como nós não podemos nada, de como nós somos pó, de como nós não temos nenhuma gerência sobre aquilo que chamamos de vida. E quando ali naquele lugar nós entregamos tudo ao Senhor, é que então olhamos o rosto reluzente do Senhor Jesus Cristo. Percebam, foi exatamente isso que Jonas falou quando estava na barriga daquele grande peixe. Das profundezas clamo a ti. Eu não sei qual o tamanho do buraco que você se encontra. Eu não sei qual o tamanho da dor que você enfrenta. Qual tem sido a tua luta. Mas você pode fazer como esse salmista, de lá do fundo do poço. Você pode clamar a esse Deus, que com certeza está com a mão estendida para tirar você de lá. Irmãos, esse tirar você do fundo do poço não tem a ver apenas com os teus bens materiais e com os teus problemas dessa vida, mas tem a ver com a condição espiritual que você vive. Há muitas pessoas que estão aí no fundo do poço e não percebem. Há muitas pessoas que estão aí vivendo cheias de graça, de luxo, de dinheiro, e não percebem que estão no fundo do poço. Mas então um dia elas olham ao seu redor e não conseguem enxergar nada além das trevas da morte que se aproximam. E naquele momento as pessoas então passam a olhar para cima buscando em Deus algum consolo. Mas elas querem um Deus que elas mesmas fabricaram e não o Deus da Escritura. E de lá do fundo do poço ela decide clamar a diversos deuses que de fato não são deuses. Elas apelam para as diversas religiões, tentando encontrar de alguma forma paz, tranquilidade, tentando encontrar algo que se agarrar para sair do fundo do poço. Mas é inútil, porque apenas o Deus da Escritura tem o poder para tirar o homem do fundo do poço das trevas da morte. Percebam, queridos, que se o salmista se atreveu a clamar a Deus dessa maneira, você também pode, da mesma forma, dizer: das profundezas clamo a ti, Senhor. O segundo lugar, irmãos, Deus então pode encontrar com o homem em um tribunal. Veja o que ele diz no versículo 3. Se tu, Senhor, observares iniquidades, quem, Senhor, poderá escapar?
mas contigo está o perdão, para que seja temido. Veja, irmãos, aqui o homem agora não está mais no fundo do poço, porque a condição espiritual dele fez com que ele recordasse que ele era cheio de iniquidade, ele era cheio de pecado. E talvez, meus irmãos, lá no fundo do poço, você comece a pensar dessa forma: Deus não vai me perdoar, Deus não vai me tirar daqui, eu mereço estar nesse lugar, aqui é o meu lugar, e eu não vou sair daqui porque Deus não tem prazer em mim. E você começa a se culpar, se acusar, tentando negociar com Deus, com seus próprios esforços. Mas então, esse homem é transportado para um tribunal, e ele lembra: Senhor, se tu olhares para as nossas iniquidades, quem é que pode ser liberto? Se o Senhor olhar para os meus pecados, como eu posso sair daqui? Como eu posso receber perdão? Mas ele diz, irmãos, que maravilha, versículo 4: contigo está o perdão. Contigo está o perdão. E lá no tribunal, esse homem sabe que pode apelar para Deus, para a misericórdia de Deus, para a justiça de Deus, para o amor de Deus, para a graça de Deus, e receber o perdão dos seus pecados. Esse Deus maravilhoso é aquele que concede perdão àqueles que se achegam a Ele. Irmãos, isso é tão maravilhoso que ele diz: com Deus está o perdão, para que ele seja temido. E por que o homem deve temer a Deus? Por ele ser perdoador. Isso não é interessante? Você ficaria com medo de alguém que oferece perdão? Mas o texto está dizendo que Deus oferece o perdão está com Deus para que ele seja temido. E exatamente, irmãos, é assim, para que você entenda que só em Deus há perdão. E portanto, só Ele pode te perdoar ou não. E o fato de reconhecermos que só Deus oferece perdão deve nos levar a temê-lo, a ter temor ao nome dEle, a ter respeito, reverência, a quebrar os nossos joelhos. Aqui, irmãos, traz a ideia de que nesse tribunal em que esse homem se encontra diante de Deus, há espaço para a graça de Deus, há espaço para a confissão de pecados, mas não há espaço para a arrogância. Você não pode se apresentar diante desse Deus com quem está o perdão de maneira arrogante. E muitas vezes é assim que nós nos apresentamos. Irmãos, nós fazemos isso entre nós. Aí o irmãozinho foi lá, destratou o pastor, e o pastor ficou muito bravo com ele, e ele vai lá conversar com o irmãozinho e diz: meu irmão, você foi rude, o que aconteceu? Aí o irmãozinho entende que foi rude e diz assim: ó pastor, eu queria lhe pedir perdão, eu não devia ter feito aquilo. E o pastor se enche de alegria, de repente ele diz: mas pastor, o senhor também não devia ter feito aquela outra coisa que o senhor falou. Aí estragou o pedido de perdão, irmão. Toda vez que um pedido de perdão vem com mas, aquilo indica que não houve verdadeiro arrependimento. Sabe, o esposo brigou com a esposa, e ele vai orar e vai falar com Deus, e vai pedir perdão a Deus pelo que ele falou à esposa. E ele chega: olha, Senhor, eu peço perdão a Ti, porque de fato eu não deveria ter dito aquilo que eu falei para minha esposa. Eu fui muito rude, eu fui muito mal com ela. Eu sabia que aquilo ofendia, que aquilo deixava ela triste, mas mesmo assim eu falei. Mas Senhor, o Senhor sabe como ela é. Se ela não tivesse falado aquilo, eu não teria respondido dessa maneira. E às vezes nós nos apresentamos diante de Deus assim. Nós vamos confessar os nossos pecados, nós vamos dizer a Ele que estamos arrependidos, mas juntamente com o pedido de perdão nós dizemos: Senhor, mas eu fiz aquilo por um bom motivo. Em um pedido de perdão diante do tribunal de Deus, não cabe arrogância.
não cabe méritos humanos, não cabem as boas obras, não cabem aquelas atitudes politicamente corretas diante do tribunal santo de Deus. A única coisa que importa é o temor que você tem a esse Deus. Você deve se aproximar dele, sabendo que ele é misericordioso, mas com temor e tremor, sabendo que ele vai te perdoar e que ele sonda o seu coração nos mínimos detalhes. Então não tente se aproximar de Deus nesse tribunal com o coração desejoso de enganar o Senhor, porque ele é o conhecedor de corações. Mas ao mesmo tempo, irmãos, se ele conhece o seu coração, então você pode ir até ele livremente, sem ressalvas, sem reservas, e pode dizer a ele tudo o que está no seu coração. Pode falar a Deus assim como esse homem disse: Senhor, eu sou cheio de pecados, e se olhar para os meus pecados, como eu vou ficar na tua presença? Perdoa os meus pecados. E você pode entrar assim na presença de Deus com o coração tranquilo de que o Senhor Jesus vai perdoar o seu pecado no momento em que ele olha para você naquele tribunal. Mas há um outro lugar aqui, irmãos, e esse lugar agora é na torre de vigia de uma cidade murada. Versículo 5 diz assim: aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã. E aqui é uma figura interessante, irmãos, porque os guardas de uma cidade, quando caminhavam por cima da muralha, eles ficavam tranquilos durante o dia, porque durante o dia ele olhava ao longe e viria os inimigos se aproximarem com muita antecedência para poderem defender o seu lugar. Mas durante a noite, pense nos tempos do salmista, onde não havia luz elétrica, em que a luz da lua era a sua única referência. Algumas tochas acesas perto da muralha, mas é certo que alguns metros à frente, certamente ele não enxergaria nada. E na vigília da noite eram os momentos mais aterrorizantes para os guardas, porque ali eles estavam vulneráveis, a uma distância de poucos metros, sem enxergar, eles poderiam com certeza ser alvejados por flechas dos seus inimigos. Olhe para trás, pode olhar. Imagine que daquela escuridão viesse o seu inimigo. E você estava ali na muralha, tomando conta da sua família e do seu povo. E aqueles guardas estavam ali, apreensivos, loucos para que chegassem os primeiros raios de sol. Porque quando aqueles primeiros raios de sol começassem a tocar as nuvens, quando aquelas primeiras luzes começassem a aparecer, estes homens então teriam a convicção de que mais uma noite se passou e agora eles estavam seguros. E o salmista aqui diz: a minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã. E aqui, queridos, nós percebemos que o Senhor é aquele que tira o homem das trevas para a luz. Aquele homem que estava lá no fundo do poço, que enfrentou o tribunal perdoador de Deus, agora declara: eu anseio pela presença luminosa desse Deus. Eu quero esse Deus em minha vida. Eu preciso desse Deus comigo. Eu preciso estar com esse Deus, porque a noite parece escura, a noite está sombria, parece que não vai ter fim esse meu problema, e eu quero estar com Deus, eu quero estar na presença dEle, eu quero ver esse Deus perto de mim. E por isso ele diz: a minha alma anseia pelo Senhor. Queridos, quantas e quantas vezes em nossas vidas nós esperamos mais pelo emprego,
pelo esposo, pela esposa, pelo amor do filho, do marido. E esquecemos de ansiar, de depositar a nossa expectativa, a nossa esperança, a nossa confiança naquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor dos Exércitos, o Senhor que cura, o Senhor que guarda, o Senhor que consola, o Senhor que alivia o fardo, o Senhor que luta as nossas batalhas, o Senhor que cura as nossas dores. Será que você tem dito: a minha alma anseia pelo Senhor, mais dos que os guardas anseiam pelo romper da manhã? Será que tem sido esse o desejo do seu coração? Será que tem sido isso que você tem esperado a cada instante de sua vida? Irmãos, eu sei que muitas vezes, quando estamos nessa muralha, ansiosos pelo romper do dia, nós começamos a pensar em muitas coisas. E eu me lembro agora de uma vez que eu estava com meu pai e minha irmã, e nós éramos camelô e viajávamos de cidade em cidade vendendo nas feiras. E depois de um período muito longo que meu pai ficou parado por conta de um acidente de carro, acidente até grave, nós fomos viajar para uma feira em uma cidade lá perto da terra da Karen, lá em Santo Antônio de Jesus. E nós fomos um pouquinho mais para frente, nós fomos para Nazaré das Farinhas, lá perto da praia. Lugar, eu adorava ir naquele lugar porque a feira ficava à beira do rio, e tinha uma muretinha na beira do rio, e eu ficava debruçado naquela mureta e vendo os peixes que passavam ali naquele canal. E na volta, irmãos, já saímos da feira um pouco tarde, o carro deu ali indício de alguns problemas, meu pai conseguiu ajeitar, e a gente voltou na BR-101. E a BR-101 até hoje é uma estrada muito perigosa. Perigosa por causa dos carros, é uma pista simples, com caminhões indo e voltando em alta velocidade. E a nossa Kombi tinha acabado de ser reformada, mas continuava sendo velha. E vamos nós descendo aquela ladeira, e no meio do caminho eu ia atrás com a minha irmã, sentada em cima da mercadoria que a gente vendia. E de repente eu vi aquele barulho no motor e o carro parou. Meu pai encostou no acostamento, numa ladeira muito grande. E meu pai foi para trás do carro e eu com ele tentando consertar o carro, e a gente não conseguia mexer no carro, nada de consertar. Meus irmãos, e vai dando 7 horas, e vai dando 8 horas da noite, tá? Tudo escuro, e esse carro não pegava de jeito nenhum. A gente estava preocupado, estava ali tenso, mas meu pai estava ali, então, enquanto meu pai estava ali, estava tudo seguro, tudo tranquilo. De repente meu pai vira e fala assim: vocês vão ficar aqui, eu vou até a Cruz das Almas pedir socorro, vamos tentar armar um guincho, alguma coisa para cuidar do carro. Se você conhecesse meu pai, você ia perceber que não adiantava eu dizer nada para ele, a decisão já estava tomada. Não ia adiantar eu argumentar com ele: meu pai, é perigoso, esqueça o que meu pai falou, não há espaço para negociar com ele. Vocês vão conhecer meu pai, ele vai vir para aqui no próximo mês agora. E seu Edivaldo, do alto do seu 1,5 m, eu vou procurar socorro e vocês ficam aí. Fico eu e minha irmã lá dentro do carro. E aí, nos primeiros 30 minutos, a gente estava ali tranquilo, um apoiando o outro. A gente entrou no carro, trancou as portas, cada um pegou uma barra de ferro que era da banca, na expectativa de que aquilo pudesse ser útil de alguma forma. E aí, meus irmãos, a gente olhou no horizonte, e aí tinha uma palmeira
e aquela palmeira, o vento dava naquela palmeira, e a lua saindo por trás dela, parecia uma pessoa se mexendo. A gente olhava para aquilo, e o coração começou, né? Quase pulsar por fora da camisa, assim. E a gente aterrorizado, já não sabíamos mais o que fazer. E aí minha irmã teve a brilhante ideia de, vamos ligar o rádio para distrair. Fui lá no carro, ligou o rádio, e aí tocou a primeira música, a gente começou a cantar para tentar espantar os males, né? Quem canta, seus males espanta. Aí daqui a pouco entra uma propaganda, né, do rádio, e a propaganda dizia o seguinte: vocês que estão pela BR-101, tenham cuidado. Na região de Cruz das Almas, o bandido Escadinha, junto com Capetinha, estão dando fuga nessa região. Aí a gente olhou um para o outro e falou assim, tinha que ser. Irmãos, a gente tinha tanto medo que a gente não conseguia se mexer dentro do carro. As carretas passavam numa velocidade tão alta do lado da Kombi que ela ia balançando e parecia que ela ia ser jogada para fora da estrada, na ribanceira que tinha do lado. E a gente não sabia o que fazer, se ficar dentro do carro, se ficava fora do carro. O coração da gente, sabe? E ela tentando, ela é mais velha do que eu, né? Ela tentando me encorajar, mas não estava dando certo. E eu frouxo como sempre. Falei, meu Deus do céu. E a gente começou a orar, começou a cantar. E nessa hora a gente lembrou os hinos do Guinário todo. Começou a cantar e louvar a Deus ali, tentando. E a gente se sentia assim, que hora o meu pai vai chegar. Era só nisso que a gente pensava, que hora o nosso pai vai chegar. Meus irmãos, quando meu pai veio no sentido oposto, de frente para o carro, a gente pensou que era mais um carro chegando, a gente já tinha desistido já de ficar esperando. De repente ele encostou o carro, e no primeiro momento foi medo, porque a gente não sabia, era um caminhão, meu pai tinha saído de pé, voltou com o caminhão, era um guincho. E aí meu pai chegou, arrumou o carro, e nós fomos embora. E Deus foi tão bom conosco naquele dia, que quando chegamos em Cruz das Almas, não tinha lugar onde a gente dormir, também não tínhamos dinheiro para dormir em nenhum lugar, a feira tinha sido horrível. O dono do guincho deu guarida a gente na casa dele, nós dormimos na casa dele. Eu comi a melhor coxa de galinha daquela de posto da minha vida, porque eu estava desde as 6 horas da tarde sem comer nada, isso já era para quase 3 horas da madrugada. E ali, irmãos, nós ansiávamos pela vinda do meu pai. É disso que o salmista está falando. É desse anseio de ver a mão do Senhor agindo em nossas vidas. Esse anseio de ter comunhão com Deus, de esperar esse Deus. Porque você tem convicção de que Ele vai trazer luz sobre a sua vida. É esse Deus que Ele está falando, é esse Deus que Ele está esperando. E se talvez, irmãos, eu naquele lugar tivesse depositado a minha esperança no Senhor e não no meu pai, não tivesse passado tanto medo e tanta aflição. E o convite desse salmo para nós é: deposite sua esperança no Senhor. Anseie com todas as suas forças pelo Senhor. Queira estar com Ele. Deseje estar perto dEle, para que Ele então console você e te ajude a andar com essas aflições. É Ele que vai te trazer esperança e nenhuma outra coisa dessa vida. Por mais prazerosa e bela que ela seja, somente Deus pode te dar essa esperança. E por fim, irmãos, o salmista agora muda o foco de si mesmo e agora ele extrapola a sua experiência para Israel inteira. Ele diz aí no versículo 7, mais do que os guardas pelo romper da manhã, espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele temos ampla redenção, é Ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Ele diz assim: se eu esperei do Senhor no fundo do poço, se eu estive com o Senhor no tribunal, se eu anseio pelo Senhor lá no alto daquela torre de vigia, Israel
o povo de Deus também pode esperar nele. E essa figura que está aqui talvez seja distante de mim e de você, mas esse homem leva agora os seus leitores a olhar para a praça da cidade, para um portão da cidade. Pastor, onde é que está o portão aí? Onde é que o senhor está vendo esse portão, pastor? Porque ele não fala disso aí no texto. Em Israel, todo negócio era feito na porta da cidade. Lembra da história de Ruth e Boaz? Quando Ruth voltou e Boaz quis redimir Ruth, o que era redimir? Era trazer Ruth de novo para Noemi e Ruth, trazer elas para dentro da sua herança, para assumir ela como esposa, para dar descendência aos filhos de Noemi. Quando ele decide fazer isso, Ruth, que esperava em Boaz, ele disse: olha, há alguém que tem preferência na hierarquia da redenção. Eu não posso tomar você como esposa sem primeiro passar por ele. E Boaz foi conversar com aquele homem, que era parente de Ruth, e ele disse: olha, eu não tenho interesse, porque se eu a assumir, eu vou diminuir a minha herança. Boaz fez esse negócio com ele na porta da cidade. Ele leva Ruth e o seu parente para a porta da cidade, e diante dos anciãos ali então, o negócio é feito. Aqui está acontecendo a mesma coisa. Ele está dizendo que é Deus quem redime Israel. É Deus quem redime você e a mim. Redimir, irmãos, é o ato de comprar de volta aquele que era escravo. Em Israel funcionava assim, Duda. O homem ficava pobre quando a terra dele não produzia o que ele esperava. Então, quando eles entraram na terra prometida, todas as pessoas ganharam um pedaço de terra para produzir e fazer prosperar a sua família. Acontece que algumas pessoas não conseguiam produzir a contento, então quando elas perdiam ali a capacidade produtiva, elas tinham que arrendar a sua terra para alguém, para que ali ela pudesse subsistir por mais um tempo. Algumas vezes isso não dava certo, e ao invés de conseguir produzir mais, ela não conseguia pagar a sua dívida, então ela perdia a terra e dava a terra para outra pessoa, como garantia da dívida que ele fez. Mas, por algum motivo, ele mais uma vez não conseguiu produzir como gostaria. Então ele se vende como escravo para alguém, para pagar a dívida que ele fez. E se vender como escravo não era a escravidão como a gente viu aqui no Brasil. Aquele homem agora ia trabalhar para aquele outro, fazendo tudo o que ele ordenasse. E ele passava a pertencer àquela outra pessoa. Mas a lei de Israel dizia o seguinte, que se aquela pessoa que se vendeu, um parente, tivesse dinheiro, ele podia ir até a praça da cidade, quitar a dívida do seu parente e libertar aquela pessoa. E essa é a figura que está aqui. Deus é aquele que redimiu você. Deus é aquele que comprou Israel de volta. Que não só perdoou os pecados de Israel, mas pagou por esses pecados. Deus redime a sua igreja ainda hoje. Deus paga as suas dívidas ainda hoje. Deus paga as tuas dívidas ainda hoje. Deus paga as tuas dívidas ainda hoje. Por isso, irmãos, nós podemos nos alegrar que temos um Deus que é redentor. Quando falamos de um Deus redentor, é disso que estamos falando, de um Deus que sabe que nós somos pecadores, mas que ao nos aproximarmos dele com o sangue de Cristo Jesus, ele perdoa as nossas dívidas. E ele declara para o mundo: eles agora não são mais escravos do mundo, agora eles são meus filhos, eles pertencem a mim. Irmãos, e quantas vezes nós nos sentimos humilhados, abatidos por conta dos nossos próprios pecados. Quantas vezes nós achamos que não merecemos nada de Deus. E nesse aspecto nós estamos certos mesmo. Nós não merecemos nada que vem de Deus. O problema é que o diabo usa
parte da verdade e para aqui. E Ele sopra em nosso coração por meio de tantas outras coisas, e até mesmo de irmãos ou de amigos dizendo: você não merece o perdão de Deus. Mas toda vez que você ouvir isso, você deve responder com toda a ousadia: de fato eu não mereço o perdão de Deus, mas Ele me deu mesmo assim. De fato eu não mereço a redenção que vem de Cristo, mas Ele assim ainda redimiu os meus pecados. Ele pagou as minhas dívidas, Ele suportou as minhas dores. A aflição que deveria ser minha, Ele levou sobre si, mesmo que eu não mereça nada vindo dEle. Mesmo assim, o Senhor Jesus Cristo decidiu sofrer em meu lugar e pagar as minhas dívidas. Eu não sei em que lugar você está com Deus. Se no fundo do poço, se no tribunal, se na torre de vigia, ou se na praça da cidade. O que eu sei, irmãos, é que seja qual for dessas situações, o Senhor Jesus Cristo, Ele sempre está ao seu lado, para te tirar do fundo do poço, para te oferecer perdão, para te oferecer esperança e para pagar os teus pecados. O cristão que guardar essa mensagem no coração terá uma vida mais feliz e tranquila na presença de Deus. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Vamos orar. Pai, nós te damos graças, porque o Senhor é maravilhoso, é conselheiro, é perdoador. O Senhor nos traz esperança, o Senhor nos traz vida, o Senhor nos traz paz. Ó Deus, nós não merecemos nada que venha de Ti, mas assim ainda o Senhor redime a cada um de nós. Assim ainda o Senhor, naquela cruz, ó Pai amado, decidiu abrir mão da Tua glória e por meio do Teu Filho perdoou os nossos pecados para que tivéssemos comunhão contigo. Por isso, Senhor, eu imploro a Ti que essa verdade santa chegue aos nossos corações a cada instante. Ó Deus, que as nossas dores, as nossas lutas, ó Pai amado, sejam sempre confrontadas, ó Deus, com esse amor de Jesus Cristo que nos levanta do fundo do poço. Ó Deus, que os nossos pecados, ó Pai amado, sejam reais diante dos nossos olhos, que nós não coloquemos panos quentes sobre eles, ó Pai amado, que nós não diminuamos a gravidade de cada um deles, mas que, ó Deus amado, isso seja para aumentar a esperança da glória que temos no nosso Senhor perdoador. Ó Deus, que a nossa alegria, que o nosso desejo, que a nossa esperança esteja em Cristo Jesus. Nós queremos, ó Pai amado, que o Senhor esteja em nossa vida. Nós ansiamos por Ti, ó Pai amado, ainda que tenhamos enfrentado, ó Pai, tantas dificuldades, ó Deus, tantas lutas, o Senhor está conosco e nós esperamos, ó Deus, por Ti. Só o Senhor é a nossa força, só o Senhor é a nossa paz. Ó Deus amado, nos abençoa. E nos faz ainda, Deus, lembrar que quando pecarmos, é o Senhor que redime o Teu povo. É o Senhor que traz redenção sobre nossas vidas, para que habitemos em novo céu e nova terra, durante toda a eternidade, com o Senhor do universo. Nos abençoa em tudo, Senhor, para a glória do Teu nome santo. Amém.